verdadeiro avivamento, e nós vimos que a casa de Deus, o templo, tinha sido construído com tanta beleza, com tanta riqueza, com tanta excelência. E quando Salomão, a Bíblia diz que quando ele vai consagrar a casa de adoração a Deus, diz a Bíblia que a glória do Senhor encheu aquela casa, a ponto de os sacerdotes não conseguirem permanecerem de pé diante da presença do Senhor. E nós vimos que a presença que Deus derramou naquele lugar, no dia da inauguração, foi tão poderosa, tão forte, que ficou marcada a inauguração daquele templo. E então Salomão se coloca na presença de Deus, em oração, e a Bíblia diz que, voltando às promessas divinas, ele ora a Deus acerca das mais diversas situações que poderiam sobrevir ao povo. Entre elas, nós vemos no capítulo 6, no versículo 28, que diz: e se houver fome na terra, se houver peste, se houver crestamento ou morro, locusta ou lagartos, e se os meus inimigos os cercarem as cidades da sua terra, qualquer que seja feita a ferida, ou qualquer que seja feita a enfermidade que houver, a Bíblia diz que então a resposta de Deus está no capítulo 7, no versículo 12, que diz: e o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Salomão, ele faz uma oração indagando a Deus por conta, se os inimigos o cercassem, se algo de uma forma de animais como da natureza viesse para estragar a lavoura da cidade. Deus então responde a Salomão, e encontramos aqui nesse texto 4 problemas, 4 coisas importantíssimas. E dentro dessas 4 coisas importantíssimas, a primeira é um problema. Ele diz no versículo 13, a qual nós lemos: se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar as locustas que devorem a terra, ou se enviar a peste no meio do povo. A Bíblia diz que esse é o problema, a crise financeira, a qual Deus estava alertando Salomão, crise na agricultura. E nós vimos que a fonte da sobrevivência do povo, eles viviam daquilo que eles plantavam. E nós vimos que também Deus, ele fala de doença, Deus, ele fala de peste, e Deus, ele está dizendo para Salomão: mas se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos seus caminhos iníquos, eu então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós vimos que nessa situação de pestilência, a qual é de crise econômica, a Bíblia diz que Deus, ele olha para Salomão e diz: eu vou ouvir e vou atender e vou trazer a solução para vocês. Mas para que isso aconteça, para que essa crise e esse problema seja sanado, é necessário que o meu povo venha buscar a minha presença. E nós vimos que a segunda coisa, a qual Deus, ele deixa designado para Salomão, porque todas as vezes que Deus, ele nos dá um problema para nós resolvermos, Deus também, ele vai dar a solução para esse problema. Deus, ele nunca vai nos colocar dentro de um problema sem ele dar a solução para nós resolvermos o problema. Porque sempre que Deus, ele nos colocar dentro de uma situação adversa, dentro de uma situação difícil, Deus, ele nunca vai nos deixar sem uma direção ou sem uma orientação. Não, Deus não é assim. Deus, ele é justo, e ele é justo para quem é aquele que é justo para com ele. E nós vimos que Deus, ele coloca um problema mediante a vida de Salomão, mas só que também Deus, ele dá a solução para que fosse resolvida aquele problema. Talvez nessa noite você esteja passando por um problema e não sabe como sair dele.
Deus, Ele já te deu a solução. Deus, Ele já entregou o problema em tuas mãos. Mas Deus também estará entregando sobre a tua mão a solução para você resolver esse problema. E a condição a qual Deus Ele dá está no versículo 14. A solução está no versículo 14. A condição está de se humilhar, está de orar, de se converter. E em seguida a Bíblia fala que vem a promessa: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E nós vimos que como que a igreja enfrenta o problema, como que nós, como igreja do Senhor, enfrentamos os momentos de adversidade nas nossas vidas. A igreja enfrenta o problema se humilhando diante da potente mão do Senhor, para que no seu devido tempo Ele nos exalte, para que no seu devido tempo Ele coloque a honra sobre a nossa vida. Nós vencemos todas as dificuldades da nossa vida se humilhando debaixo da potente mão do Senhor, porque a Bíblia diz: se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu devido tempo Ele vos exalte. Não é se humilhar diante de homens, não, é se humilhar diante do Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, se humilhar diante do poder do Deus a qual nós adoramos, se humilhar diante da presença do Deus que tem todo o poder, que pode fazer todas as coisas, e não há causa impossível para que Ele não possa resolver. E nós vimos que esse texto ele nos mostra 3 verdades centrais desse texto que acabamos de ler. A primeira, quem somos. A segunda, o que precisamos fazer. E a terceira, o que Deus Ele nos promete. Em primeiro lugar, quem somos. O versículo 14 começa a dizer: e se o meu povo. A primeira coisa que nós temos que ter a plena convicção é que nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo reconciliado com Cristo. Nós somos o povo chamado, alcançados pela graça do Senhor. Nós somos o povo a qual Deus nos chamou para uma vocação. Deus nos chamou para um propósito. Apesar da crise financeira, apesar das dificuldades da vida, apesar das calúnias, apesar das perseguições, apesar de tudo que vem para nos afligir nesta vida, apesar de tudo que vem para nos desanimar, apesar de tudo que vem para nos afrontar, apesar de tudo que vem para tentar nos colocar para baixo, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que Deus escolheu. Nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo amado. Nós somos o povo separado. Nós somos o povo justificado. Nós somos o povo levantado por Deus. Nós somos o povo guardado. Nós somos o povo a qual Deus tem propriedade sobre a nossa vida. Nós somos a propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos o povo aonde Deus Ele habita dentro do meu e do seu coração. Nós somos o povo conhecido como menina dos olhos do Senhor. E eu provo na Bíblia para você isso, porque lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz: vocês são, porém, a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, vocês são o povo adquirido, vocês são o povo exclusivo de Deus, um povo separado pelas mãos do Senhor, a qual Ele nos arrancou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa, você é o povo que Deus escolheu, você é uma pessoa que Deus separou, você é uma pessoa que Deus levantou, você é uma pessoa que Deus designou, você é uma pessoa a qual Deus Ele tem propriedade exclusiva na tua vida. Não somos qualquer coisa. Não somos qualquer coisa. Não somos qualquer pessoa. Somos propriedade exclusivas do Espírito Santo. Ele habita aqui dentro de nós. É por isso, quando tudo parece escuro e fechado, quando tudo parece que está travado
que não há uma saída, aqui de dentro aparece uma saída. De dentro de nós aparece uma solução. Não é porque nós criamos a solução, não. É porque aquele que habita em nós é maior do que o problema da vida. Aquele que habita em nós é maior do que a dificuldade da vida. Aquele que habita em nós é maior do que a enfermidade. Aquele que habita em nós é maior do que a perseguição. Aquele que habita em nós é maior do que a afronta. Aquele que habita em nós é maior do que o príncipe deste século, que se chama Satanás. Aleluia. Então bata no peito e diga: eu não sou qualquer coisa. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou um povo adquirido. Eu sou uma pessoa levantada. Eu sou um sacerdócio real. Eu sou um povo exclusivo do Senhor. Agora imagine que honra. Aleluia. Que honra que Deus ele nos dá de sermos um povo exclusivo dele. Ninguém toca em nós a não ser ele. Ninguém tem poder contra nós a não ser ele. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos ovelhas do seu pasto. Não somos qualquer coisa. Queira Satanás ou não, queira o inferno ou não, queira os demônios ou não, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que Deus separou. Mas separou para quê? Para envergonhar o inferno. Nós somos o povo que Deus separou para quê? Para arrancar as vidas que estão nas mãos de Satanás e povoar o céu. Nós somos um povo separado para quê? Para esvaziar o inferno e encher o céu. Nós somos a propriedade exclusiva do Senhor. A primeira lição desse texto é que você não é qualquer coisa. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Segunda verdade desse texto, o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, além de nós sermos o povo de Deus, nós somos o povo que chama pelo nome de Deus. Aliás de Deus, Deus ele é a nossa identidade. Deus ele é o nosso refúgio. Deus ele é a nossa fortaleza. Nós somos o povo que clama pelo seu nome, como foi lido aqui pela nossa irmã. Nós somos o único povo que, quando estamos passando pelo pior momento da nossa vida, nós ainda encontramos força lá no fundo do poço, lá dentro do calabouço, onde não tem uma saída. Nós somos o único povo que ainda temos força de levantarmos as mãos e dizer: Deus me socorre. Nós somos o único povo em poder levantar a nossa voz e dizer: Deus, tu sabes que eu não vou suportar deste momento. Nós somos o único povo que, mesmo passando pela pior dificuldade, somos o povo que chama pelo nome de Deus. E Ele, quando Ele escuta a nossa voz clamando pelo nome dEle, você pode ter certeza que Ele não fica sentado no trono, mas Ele se levanta, coloca de pé, e a mão dEle começa a agir em nosso favor. Aleluia. É por isso que o texto diz: se o meu povo buscar a minha face. Estamos vivenciando os últimos dias, como disse a nossa irmã Nelcinda. É tempo de buscar. É tempo de clamar pelo Senhor. É tempo de se achegar a Ele. A Bíblia diz: buscar enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Enquanto Ele se aproxima. Enquanto Ele está do nosso lado, é tempo de buscar. É tempo de clamar pelo nome dEle. O que está faltando em nossos dias é de nós que somos chamados povo de Deus clamarmos pelo nome do Senhor. Nós chamamos por tantas coisas, mas muitas das vezes se esquecemos de chamar pelo nosso Criador. Nós corremos atrás de tantas coisas nessa
nossa vida e se esquecemos de correr atrás do principal que vai resolver o nosso problema, que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso primeiro amor, a principal estrela da manhã, o Alfa e o Ômega, aquele que é, que tem e que pode, aquele que faz e que tem a última palavra, aquele que determina sobre todas as coisas, aquele que não tem apenas o controle em suas mãos, mas ele tem o comando da nossa vida, aquele que não tem apenas o comando, mas aquele que tem o leme da nossa embarcação, aquele que não tem apenas o leme da embarcação, mas aquele que tem a direção para a nossa vida, não aquele apenas que tem a direção, mas aquele que é o próprio caminho, aquele que é a própria verdade, aquele que é a própria vida. É noite de chamarmos pelo nome do Senhor. É noite de falarmos: Deus, eu quero chamar pelo teu nome. É noite de nós pegarmos e dizermos: eu não quero mais ninguém nessa terra, eu só quero a tua presença na minha vida, eu só quero a tua graça, eu só quero o favor imerecido, porque aqui nessa terra eu não tenho nada, mas na tua presença eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você já pode começar a chamar pelo nome do teu Criador nessa noite. Eu peço que você feche os teus olhos nesse momento. Nós vamos navegar neste lugar. Nós vamos entrar em uma dimensão espiritual nessa noite, a qual Deus ele tem preparado para a nossa vida. É noite de chamar pelo nome dele, é noite de sentir a presença dele, é noite de sentir o refrigério dele, é noite de ser levantado por ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os teus olhos e chama pelo nome dele. Clama pelo nome dele. Adora pelo nome dele. Sinta a presença dele. Agradeça pelo nome dele. Louva pelo nome dele. Porque é ele quem tem o melhor para a nossa vida. Aleluia. 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 É noite de sentir a presença dele. É noite de ser cheio da presença dele. É noite de ser renovado pela presença dele. É noite de sentir o refrigério da presença dele. É noite de receber o abraço dele. É noite de ser angustiado, levantado, transformado pela presença dele. Aleluia. Aleluia. Nunca é simplesmente um culto. Nunca é simplesmente mais uma noite na casa do Senhor. Não. Nunca saia da tua casa pensando: é mais um domingo que eu vou à igreja. Não. Saia da tua casa pensando: hoje é o domingo que eu vou sentir a presença do meu Pai. Hoje é o domingo. Agora eu vou rasgar meu coração e vou chamar pelo nome dele, e vou receber a presença dele, e vou adorar o nome dele, e vou atrair o céu para minha vida. Aleluia. Chama por ele nessa noite. Abra a tua boca e chama por ele nessa noite. Mesmo que não tenha palavra, chora na presença dele nessa noite. Mesmo que você não tenha palavra, fale mistério na presença dele. Então por isso, adora o nome dele nessa noite. Aleluia. Nós somos o povo que provoca Deus. Nós somos o povo que provoca o céu. Sabe por que nós provocamos a Deus? Sabe por que nós provocamos o céu? E deixamos
Porque Deus, Ele não suporta. O nosso papai querido, Ele não suporta. Ele vê nós chegar na presença dEle